Jesus, Igreja do Senhor, quem vos saúda mais uma vez, a sua irmã em Cristo, o pastor Aécio Soares. Estamos aqui nessa tarde, terça-feira, 15 de abril do ano de 2025, para pregar a palavra de Deus aqui no canal da Igreja Pentecostal Templo da Esperança. Quem vos saúda nessa tarde, seu irmão em Cristo, o pastor Aécio Soares. Estamos aqui com a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, e vamos ler hoje em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, sobre a história da vida missionária do apóstolo Paulo. Amém? Diz assim, Atos 19. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse: Recebestes vós já o Espírito Santo quando creste? E eles disseram: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Porquanto então, em que sois batizados? Então eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. E eles eram ao todo uns 12 varões. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Amém? Vamos orar a Deus. Soberano Deus, eterno Pai, nesta tarde que esta palavra venha falar com a tua igreja, com este irmão, com essa irmã que acompanha, ó Pai, o trabalho da Igreja Pentecostal Templo da Esperança, pela internet, pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo Instagram e pelo canal do YouTube, ó Pai, da Igreja Pentecostal Templo da Esperança. Confirma essa palavra maravilhosa, abençoa teus filhos, em nome de Jesus. Amém? Igreja, nós vemos aqui uma das viagens missionárias de Paulo. E o que me entristece muito hoje em dia, irmãos, é a diferença do evangelho que nós vivemos hoje para o evangelho de antigamente, né? Hoje uma viagem missionária, ela dura aí 3 dias, dura uma campanha, né? Ela dura talvez uma semana, e o nosso tempo ele não tem sido dedicado totalmente à obra de Deus. Vivemos um tempo que se prega um Deus já, que faz um milagre já naquele momento, que muda a vida da pessoa naquele momento. E biblicamente, irmãos, se nós formos acompanhar o trabalho de Deus na vida das pessoas, Deus foi trabalhando conforme o tempo. Ele foi edificando, ele foi lapidando, ele foi preparando. Davi não foi ungido por Samuel e já foi direto para o trono, não, teve um processo de preparação. Nós vemos Salomão também sendo preparado para herdar o trono, pega o trono tendo que aprender muita coisa ainda. Nós vemos aí Jacó, né, que teve que passar 14 anos na casa de Labão. Nós vemos José no Egito, que teve que viver aí, né, 13 anos, né, com 17 anos foi para o Egito, e com 30 anos é que teve uma oportunidade de ser uma pessoa grande. Então, irmãos, Deus ele trabalha com o tempo. Quanto mais tempo nós passamos em oração, quanto mais tempo nós passamos dedicando ao Evangelho, o Senhor trabalha na nossa vida. Paulo não se converteu no caminho de Damasco, irmão. Quando Paulo se converte no caminho de Damasco, ele já não sai dali, irmão, diretamente para ser um missionário. Ele mesmo fala na Bíblia Sagrada, irmãos, que
ele foi para a Arábia e ficou ali por um espaço de 3 anos. E Paulo, então, ele depois desse tempo lá no deserto, ele vai até Pedro e fica lá com ele 15 dias, não vê os outros apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Então, irmãos, a gente precisa olhar a Bíblia Sagrada e meditar na palavra de Deus, o que a Bíblia está nos mostrando, o que a Bíblia está querendo nos transmitir. Porque essa viagem de Paulo, irmão, foi muito abençoada na região de Éfeso. E olha só, irmão, que maravilha. Aqui no versículo 11 diz assim: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais que levavam do seu corpo aos enfermos, né? E eles eram curados, as enfermidades fugiam deles e os espíritos malignos saíam. Amém? Então, irmão, a gente vê aqui que as maravilhas de Deus operavam no meio do povo, assim como Deus pode fazer maravilhas em nosso meio no dia de hoje. Mas nós devemos entender, irmão, que há um espaço de tempo para Deus trabalhar na vida das pessoas. Não devemos pregar um Deus um Deus que vai tirar a pessoa do lamaçal hoje e amanhã já colocar num lugar alto, num lugar de ouro. Não, irmão, haverá um tempo de preparo. Então Paulo aqui, meus irmãos, a gente vê uma viagem missionária muito abençoada, mas quando Paulo chega na região de Éfeso, ele pergunta: recebestes vós já o Espírito Santo? Porque ele foi na sinagoga, ele viu o povo congregando, ele viu o povo adorando a Deus, mas ele dizia: vocês já têm o Espírito Santo? E o povo diz: nós nem sabemos que haja Espírito Santo. Então Paulo teve que anunciar que Jesus veio, morreu na cruz do Calvário, foi crucificado, né? Foi ressuscitado depois de 3 dias, e aí tem que ser batizado em nome de Jesus, porque o povo estava acreditando, irmão, o povo daquela região de Éfeso estava acreditando apenas que se mergulhasse na água ali, pronto, já estaria salvo, já estaria garantido o seu lugar no céu, no mundo vindouro, na glória eterna. E Paulo falou: não, vocês têm que receber o Espírito Santo, porque João Batista batizou com água, mas ele dizia: após mim vem aquele que tem a primazia, quer dizer, vem aquele que é Jesus Cristo, né? Que é o que verdadeiramente vai vos salvar. Então eles foram batizados em nome do Senhor Jesus, né? E um pouco daquele povo creu. Então não é todo mundo que vai crer na nossa palavra. Ah, não, vou pegar a Bíblia Sagrada aqui, vou pregar ali na rua, vou pregar naquele setor, eu vou para aquela cidade pregar e o povo vai receber. Não, irmão. Não foi todo mundo que recebeu o Evangelho de Jesus. Não foi todo mundo que recebeu o Evangelho de Paulo. E não é todo mundo que vai receber a nossa pregação. Mas aqueles que crê será salvo em nome do Senhor Jesus. Hein? E aqui a gente vê, irmãos, que Paulo, vendo as contendas que estavam tendo a respeito do caminho, e alguns defamando o nome do ministério que Paulo pregava, o ministério de Jesus, alguns foram se retirando e falando mal do que Paulo pregava, falando mal do caminho. E Paulo pegou os discípulos que acreditavam, que foram salvos através da palavra de Deus por intermédio do apóstolo Paulo, e ele retirou para a escola de Tirano. E ali eles começavam a congregar. Isso, irmãos, levou um espaço de 2 anos. 3 meses para Paulo pregar sobre o batismo, sobre as coisas ali, levou um espaço, e depois levou 2 anos. Tudo isso foi acontecendo. Então não acontece: ah, não, vou lá na igreja hoje que vai acontecer um milagre na minha vida, vai acontecer uma bênção, não, irmão. Dedique a sua vida para Deus, que Ele vai fazer um milagre no tempo certo, Ele vai te preparar para grandes coisas. Amém? Então, irmãos, eu fico maravilhoso com a obra do Espírito Santo. Mas temos que saber, irmão, que o Espírito Santo, ele trabalha conforme nós damos lugar, né, para ele trabalhar na nossa vida. Um casal que se dedica hoje e vai plantando e vai regrando, né, ali aquele matrimônio. Uma pessoa que tem um projeto de vida, Deus pode abençoar o meu projeto hoje. Pode. Deus está abençoando o seu projeto, mas vai levar um tempo. Vai levar um tempo até Deus lapidar, Deus preparar o caminho para você. É como a gente vê Moisés chegar e pegar aquele povo no Egito, irmão. E Deus podia ter guiado o povo por um outro caminho, mas não. Deus fez com que o povo passasse pelo deserto, para que o povo fosse preparado ali no deserto, o povo fosse provado, porque Deus tirou o povo do Egito, tirou, só que Deus tirou um povo que estava desviado, um povo que estava afastado de Deus.
E ali Deus permitiu que Moisés descesse, deu autoridade a Moisés e levou-se um tempo ali até que Israel chegasse na terra prometida. E nós também temos que entender o caminho, temos que entender a porta estreita, temos que entender a nossa dedicação, o nosso tempo na obra de Deus. Hoje a Igreja Pentecostal Tempo da Esperança está com suas portas abertas, cidade Aparecida de Goiânia. Você que é aí de outros estados, que tem acompanhado esta pregação, que Deus abençoe a sua vida. Se você quiser se inscrever no canal, se inscreva aí, acione o sininho para nos ajudar na divulgação do trabalho missionário. Estamos aqui todos os dias para pregar a palavra de Deus. Eu, a missionária Renata, Diácono Eto, Felipe, Sofia, Miguel e Lia logo vão estar pregando também. Nós estamos aqui, irmão, para fazer o trabalho missionário do Senhor. Você deseja ajudar esta obra? Entre em contato. Eu vou deixar aqui o número do meu contato, o contato da igreja, né? Para você entrar em contato. Você pode ir na página do Facebook, você pode ir no Instagram, você pode ir lá, que lá tem, né, o Pix da igreja para você mandar. Só, pastor, eu queria ajudar essa obra a crescer. Eu vejo aí vocês orando, eu vejo vocês louvando, eu vejo os meninos pregando. Eu queria ajudar essa obra a crescer. Você pode estar nos ajudando. A irmã Renata Freitas, a missionária Renata, vai colocar aqui logo para você, né? Certinho os vídeos, trabalho e também o número aí do Pix para você mandar a sua ajuda. Pastor, eu sou de São Paulo, eu sou de Minas, eu sou aqui de Goiânia, eu sou de Aparecida, eu queria ajudar essa obra a crescer. Eu gosto de ajudar as igrejas que estão pequenas, que estão lutando para crescer. Você vai ter oportunidade. Nós vamos estar orando pela madrugada, vamos estar fazendo vídeos aqui de oração e Deus vai estar abençoando a sua vida grandemente. Nos ajude nessa obra, nos ajude a continuar com o trabalho missionário, que Deus vai honrar a sua vida em nome de Jesus. Pastor Aécio Soares e a Igreja Pentecostal Tempo da Esperança, pregamos a verdade do Evangelho. Não estamos aqui jamais para usurpar espaço. Para esse canal, irmão, ele é direcionado para pregar-se a palavra de Deus, o evangelho genuíno da Bíblia Sagrada. E toda heresia, toda meninice, toda coisa aqui não vai aparecer. Nós vamos pedir uma ajuda para você sentir de Deus. Você vai assim, eu quero ajudar aquela obra, a Igreja Pentecostal Tempo da Esperança, lá com o pastor Aécio Soares, lá com a missionária Renata, aquela obra está crescendo e eu quero participar do crescimento daquela obra. Deus vai tocar no seu coração e você vai ajudar em nome de Jesus. Amém? Mas todos os dias, não deixe de acompanhar o canal, não deixe de se inscrever, acione o sininho para você receber as notificações das pregações da palavra de Deus, do evangelho genuíno da palavra de Deus. Amém? Vamos estar aqui todos os dias aprendendo da palavra do Senhor e vamos estar aí louvando o Senhor. Você vai rever os vídeos dos cultos que são feitos e logo Deus estará dando o crescimento para a sua obra. Amém? A paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe grandiosamente neste dia.